Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês a resenha deste lápis, que é o Arteza Expert 72 cores. Então, antes de falar mais um pouquinho sobre esse lápis, não se esqueçam de deixar o like embaixo, comentar aqui nesse vídeo o que você achou, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Sempre notifico vocês quando sai vídeo novo lá pelo Instagram, caso vocês não recebam. Então vamos lá agora falar um pouquinho sobre esse lápis. Esse lápis, gente, eu adquiri ele já tem muito tempo, numa promoção que teve na Amazon. Quando teve essa promoção, eu lembro que muita gente também adquiriu essa mesma caixinha aqui de 72 cores. Da última vez que eu fui olhar se ainda havia esse lápis na Amazon, eu não encontrei. Então, caso você se interesse, queira adquirir esse lápis, eu indico que vocês estejam procurando com as meninas que fazem importações, que elas sim conseguem trazer esses lápis. Se eu conseguir encontrar na Amazon, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se não tiver aqui na descrição, é porque realmente eu não consegui encontrar este lápis aqui na Amazon, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse lápis. A latinha é assim, como já tem bastante tempo que eu tenho esse lápis, gente, então a minha latinha tá um pouco arranhada, porque eu sempre uso ela, eu mantenho os lápis na caixa, eu carrego quando eu vou colorir, então a latinha, ela é assim, vem com essa lesminha. Eu acho que eles já até mudaram a embalagem. Aqui do lado vem escrito Arteza e aqui atrás vem as cores. E falando um pouquinho sobre o lápis, tá? A latinha é bem pequena, ela é quase o tamanho da minha mão. Ao abrir, eu acho que eu coloquei os lápis de cabeça pra baixo, peraí. Ao abrir, gente, eu coloquei os lápis de cabeça pra baixo. Ela solta a tampa, ela vem com essa proteção aqui, eu continuei deixando aqui no lápis. E ao abrir, ela tem aqui a tabela de todos os lápis e vem indicando a resistência à luz. O que é resistência à luz? Significa que o seu trabalho vai ter mais durabilidade, ele não vai desbotar com tanta facilidade. Esse lápis ele é considerado profissional pela marca. Então, aqui a gente tem falando sobre cada durabilidade à luz. Então, cada maisinho desse daqui significa que esse lápis ele tem mais resistência à luz e outros menos. Quanto mais maisinho, significa que ele tem menos resistência, e quanto menos maisinho, ele tem mais resistência. Não se diz exatamente se é 10, 5, 2, 3 anos, não se diz a quantidade de tempo, mas sim que ele tem essa resistência à luz. Então ele é assim. Essa latinha, gente, ela sempre, pelo que eu já percebi, solta. Então assim, não é uma coisa que me incomodou, me atrapalhou em nada. Os meus lápis, eles estão bem usados, como vocês podem ver. Eu usei bastante. Olha o tamanho do meu branco. Essa tabela aqui não é do lápis, tá? Óbvio que também já tem bastante tempo que eu tenho esse lápis, então não ia conseguir manter. Mas aqui eu deixo os vermelhos, os amarelos, os laranjas e começando o rosa. Aí a segunda paleta vem do rosa pro roxo, azul e começando o verde. São bem bonitas as cores. Tem umas que eu usei quase nada, tem umas que eu acho que eu nunca usei. E aí as que eu mais usei, né? Os verdes, o marrom e os cinzas e o preto, tá? Então essa é a tabelinha. Ele vem, a latinha aqui, né? Normal. Ele vem nessa bandejinha vermelha, que é uma bandeja assim, digamos, mais ou menos resistente, não quebra tão fácil, mas pra mim assim dá pra manter na caixinha de boa, não tem problema. A minha aqui deu uma rasgada porque na hora que eu fui colocar, gente, ó, deu uma batidinha e deu essa rachada, mas isso daqui, ó, de muito tempo, como eu utilizo muito esses lápis, acaba que isso pode acontecer. Então assim, não vejo um problema, eu achei que a embalagem é ok pro valor, então assim, não me incomodou. Agora o lápis, deixa eu pegar aqui um lápis que eu usei menos, né, pra vocês verem. O lápis, ele é assim. Vou deixar a latinha aqui embaixo pra ver se ele foca. Ele vem aqui escrito a linha, que é Expert. Ó, essa linha aqui. Tem várias linhas Arteza, tá? Tem esses dois anéisinhos aqui, Arteza. A ponta dele é uma mina 4mm, bem grossinha. Vem com o nome da cor e a referência em número e a durabilidade, que tem 3 estrelinhas, tá? Então, todos os lápis vêm dessa forma, fechado aqui atrás, e ele é redondo.
Então, sobre o lápis, é isso daqui, sobre a visão do lápis. Agora, vamos entender um pouquinho sobre esse lápis, se ele vale a pena ou não. Separei aqui alguns testes para a gente estar fazendo. Ah, gente, também temos a paleta lá, eu me esquecendo de mostrar para vocês as cores que vem nessa caixinha de 72. Vem os tons de amarelo, depois os de laranjas, os vermelhos, rosados. Ele vem bastante variedade de cor, eu achei bem legal. Então, essas são as cores que vem neste lápis. Então, vamos agora testar um pouco mais sobre este lápis aqui, pra gente ver se vale ou não a pena. Então, vamos começar aqui. Eu separei alguns tópicos aqui pra gente falar um pouco sobre esse lápis. Mistura de cores. Aí, agora a gente vai testar aqui se ele mistura bem. Vamos ver aqui se esse lápis ele faz uma boa mistura. Ó. Eu havia me esquecido de colocar esses quadradinhos aqui. Aqui bem bonitinho e aqui nem tanto. Todos, mas enfim. Então, eu separei aqui as 3 cores primárias, um magenta, um amarelo e um azul, pra gente estar fazendo essa mistura de cores. Vamos... Bom, gente, aí eu já iniciei fazendo a minha mistura de cores. Peguei um tom de amarelo e um tom de azul pra ver se ia dar o verde. E sim, conseguiu fazer essa mistura esperada, consegui obter um tom de verde fazendo essa mistura do amarelo com o azul. Agora eu vou ir para o amarelo e o vermelho para ver se a gente consegue fazer um tom de laranja. E vocês vão ver que sim, que eu também consigo fazer essa construção com o laranja sem muito esforço, viu, gente? Óbvio que eu forcei um pouquinho a mão nessa camada do amarelo pra gente realmente tirar a cor, mas eu consigo sim sem muito esforço, porque realmente é um lápis macio. E na última camada eu fui com o azul e o vermelho pra ver se eu consegui o roxo. Esse lápis mistura bem? Segundo o que a gente viu, sim, ele faz uma boa mistura de cores. Para mim, ele tá aprovado nessa questão. Agora, vamos para o nosso degradê. Bom, gente, aí eu já comecei a fazer a construção do meu degradê. Eu separei tom de laranja escuro, um médio e um tom de amarelo. E comecei a formar o meu degradê. Venho fazendo com a mão um pouquinho mais pesada, depois vou deixando ela mais leve, aí eu venho com o segundo tom, passo por cima, deixo também mais leve e venho com o meu tom de amarelo e faço um blender aí em cima dessas cores e repito a camada que eu achei necessário, que vocês vão ver isso no vídeo. Mas, observando o vídeo, vocês conseguem ver que sim, eu consigo fazer um degradê bem bonito com esse lápis. Então, pra mim, ele tá mais que aprovado nesse teste. Eu consigo fazer um trabalho bem bonito. Então, ele faz um bom degradê? Sim, pra mim, sim. Então, sim. O lápis branco, esse lápis branco, ele faz um blend, ele é um lápis bom. Vamos testar aqui com uma cor mais escura. Vou pegar um tom de vermelho pra gente testar o nosso lápis branco. Vamos ver se ele vai arrastar o pigmento, ó. Vou fazer deste lado e deste lado. Lembrando, gente, que para um lápis arrastar o pigmento precisa ter pigmento, né? Então, vamos pigmentar bem esse lápis aqui, ó. Ó. E vamos ver se ele arrasta. Vamos pegar daqui até aqui, ó. Olha só, ele não é bom para arrastar muito bem o pigmento dessa forma aqui, ó. Ele arrasta, mas ele não arrasta tanto, tá? Agora, mas ele tem outras características que para mim esse lápis se torna incrível. Eu já falei que para mim um dos melhores lápis branco é esse lápis, tanto que ele tá deste tamanho. Hoje, claro, eu tenho outros lápis, mas na época esse era o melhor lápis. Eu até economizava, porque esse lápis não vende avulso, economizava usar ele. Então, para mim ele é o melhor. Olha só como ele pigmenta. Mas enfim, vamos vir aqui agora pra gente ver como ele faz uma mistura. Olha só. Eu vou conseguir
Ele vai clarear, gente. Isso é óbvio, tá? Ele vai clarear. Isso daqui é normal, o lápis branco. Olha como ele mistura bonito as cores, olha só. Isso daqui, gente, para fazer uma área de luz. Olha só, se eu quiser, eu tô forçando a mão aqui nessa parte aqui. Olha só como ele faz essa área de luz bonita. Faz essa área de luz bonita. Vamos riscar aqui, ó, bem forte. E agora eu vou vir com o meu branco para vocês verem como ele vai abrir aqui, olha só. Olha só como esse branco pigmenta, tá? Ele, pra mim, ele é um dos perfeitos. Ele não é um lápis para se arrastar pigmento, mas ele mistura muito bem as cores, né? Pelo menos a própria marca. E ele dá pra fazer um ponto de luz, assim, sensacional. Então, pra mim, ele é perfeito. E outra, a gente consegue voltar com um lápis, por exemplo, aqui em cima, ó. Eu consigo. Ele tá saturado? Tá, mas eu ainda consigo usar esse lápis aqui em cima. Pelo menos um pouco, se eu quiser fazer consertar alguma coisa, eu consigo, ó. Então, sim, pra mim esse lápis branco é um lápis muito bom. Ele faz um blender, se eu quiser. Porém, é aquilo, né? É um lápis que ele vai esbranquiçar bastante, porque ele tem bastante pigmento. Agora o lápis preto. O lápis preto é bom? Vamos ver aqui o nosso lápis preto. Primeiro eu vou passar só ele aqui para vocês verem como ele é. Ó, sem fazer força. Olha só, ele é bem pretinho. Ele até tampou minha linha que tava aqui no desenho. Não tô fazendo força, viu, gente? Sério mesmo. Tá? Eu tô apenas pintando. Olha só, bem preto. Se eu quiser fazer força... Agora, vamos ver aqui se eu consigo fazer sombra com ele, ó. Vou fazer aqui o nosso quadrinho vermelhinho. E agora vamos fazer um sombreamento. Vamos ver se ele vai sombrear. Olha só o quanto esse lápis pigmenta. Olha só. Então, quando vocês forem usar para fazer um tipo de sombra, se você não quiser que ele pigmente tanto, escolha outra cor, porque o lápis preto, ele funciona bem. Olha só. Ele funciona até aqui em cima do preto. Ele fica acinzentado do branco, mas ele funciona do preto. Do branco. Se eu quiser vir com o branco aqui, ó. E clarear o final, olha só. Que lindo essa mistura. Então, sim, pra mim é um lápis ótimo, excelente. Sim. Então, gente, vamos para o próximo teste que eu separei aqui, que são as camadas. Vamos ver se esse lápis, ele constrói camadas. Eu separei aqui até umas 9, que eu acho um número bem considerável. Então, vamos ver aqui. Eu vou acelerar e vocês vão vendo aí o tanto de camadas que eu vou conseguir fazer. Eu peguei aqui um tom de azul e assim que eu finalizar, eu volto aqui para falar com vocês, tá?
Bom, gente, fiz aqui as camadas. Como vocês puderam ver aí, vai aumentando aqui o tom. Chegou na 9ª camada, é normal de, né, não aguentar tantas camadas. Então, gente, fiz aqui as camadas. Como vocês conseguem ver o degradê aqui, né, mais claro, indo para o mais escuro. Vai chegando na 7ª, 8ª, 9ª camada. Da 7ª ainda vocês conseguem ver um pouquinho do poros, mas da 8ª e a 9ª camada vocês conseguem ver já que já fechou bastante o poro do papel. Tá? Então, ele constrói 5 camadas, constrói um número bom de camadas considerável. Lembrando que, se você utilizar a mão leve, se você for fazer um colorido com a mão mais pesada, ele vai encerar mais rápido. Isso é normal de qualquer lápis. Então, ele consegue construir 5 camadas. Sim, ele constrói. Agora, ele aponta fácil? Vamos aqui fazer o teste do aponta fácil. Um apontador aqui, peguei um apontador normal, vou apontar para vocês verem como ele é macio, ó. Esse lápis é muito macio para apontar, olha só. Ele não agarra, ele tem a madeira extremamente macia. Para o próximo aqui, então ele aponta sim fácil. Ele quebra a ponta fácil? Gente, eu vou fazer aqui bem forte para ver se ele vai quebrar, ó. Ó, quebrou, eu forcei bastante. Então, para ele chegar a quebrar assim, e ele não quebrou totalmente toda a ponta, ele saiu um faisquinho. Eu tive que vir com a mão assim, extremamente forte, bem pesada mesmo. Então, eu não considero que ele quebra fácil, porque pelo tanto de tempo que eu utilizo esse material, eu não tive esse problema de estar quebrando ponta e precisando apontar. Eu só aponto esse lápis realmente quando a ponta dele acaba. Eu não tive nenhum problema com ele quebrar a ponta, soltar da madeira. Então, assim, ele não quebra a ponta fácil. Ele esfarela, é um lápis que é macio, então, assim, ele esfarela, principalmente se você chegar a forçar a mão, ó. Mas ele esfarela muito pouco, não tem nem, ó. Tô fazendo aqui pra vocês verem. Olha só o tanto que ele esfarelou. Ele esfarela, tipo, quase nada, gente. Então, ele esfarela muito pouco mesmo. Então, aqui, muito pouco. Muito pouco, tá? Mas esfarela. Ele aquarela, esse lápis não é um lápis aquarelável, mas por se tratar de um lápis muito macio, pode ocorrer de aquarelar. Então, vamos ver aqui se ele vai reagir com a água, tá? Lembrando que quando você for utilizar, né, a água, não vai ser um material assim que vai extremamente aquarelar e atrapalhar o seu trabalho, mas as pessoas gostam de ver esse teste aqui. Então, vamos fazer com esse azul aqui, ó. Vou jogar bem forte aqui, ó. Ó, ele aquarelou, gente, mas é praticamente nada. Olha só, saiu quase nada. Eu tô numa folha sulfite, então é normal ela ficar assim. Depois que ela secar, vocês conseguem ver melhor. Mas assim, não saiu quase nada de pigmento. Então, não, vou dizer que ele não aquarela, assim, muito pouco. Muito pouco. Muito pouco mesmo, tá? Então, é um lápis que mistura bem as cores. Ele faz um degradê bonito. O lápis branco é excelente, o preto também. Ele constrói camadas, ele aponta fácil, ele não quebra a ponta com tanta facilidade. Assim, como eu disse, eu forcei muito a mão para ele quebrar a ponta. Então é um lápis que eu nunca tive problema enquanto eu estive colorindo com ele de quebrar a ponta. Então, pra mim, não. Ele esfarela muito pouco. Ele aquarela muito pouco também, porque ele não é um lápis aquarelável. Então, gente, esses foram os testes que eu coloquei aqui pra gente fazer junto. E agora eu vou falar mais um pouquinho sobre este lápis, sobre todos os papéis que eu já testei esse lápis. Nos livros da RAM, todos os livros que eu tenho aqui, né, os livros que tem a folha sulfite, o Nice Little Tal, pra quem conhece, que é aquela folha bem fininha. Eu já usei, assim, ele em todos os meus livros que eu tenho, porque é um lápis que eu uso muito. Então, ele é um lápis, assim, que se deu super bem em praticamente todas as folhas.
Bom, gente, eu tava falando da folha, depois eu fui falar de outra característica do lápis, esqueci a folha, mas eu vou voltar a falar sobre a folha. Então, sobre o que eu tava falando aí? Eu tava falando sobre as cores mais claras, que eu percebi que elas são um pouquinho mais secas, mais enceradas, apesar de sim pigmentarem bem e ser macias também, como os outros lápis. Mas eu percebi que as cores mais escuras tendem a ser mais macias do que as mais clarinhas. Eu não sei se isso tem a ver, sei lá, se o branco, se as cores mais claras têm muito branco na composição, não sei o motivo. Se alguém souber, que comenta aqui embaixo. Isso é algo que eu reparei em praticamente todos os lápis, que as cores mais claras elas sempre são mais sequinhas. E no Arteza isso também acontece, mas mesmo assim elas são pigmentadas e macias, um pouco menos do que as cores mais escuras. Eu não gostei desse lápis nesse livro. Essa folha aqui não se deu bem. Eu até fiz esse colorido, comecei, mas eu não finalizei por conta disso, porque eu não gostei dele nessa folha. Então eu iniciei aqui esse colorido, fiz esse vestidinho com ele, fui até o fim. Misturei aqui pra eu tentar fazer algo, eu misturei com o Tris e o Giotto. Mas essa parte aqui de baixo, gente, não sei se vocês vão conseguir ver, ela tá bem engrumada, sabe? Isso aqui foi o Arteza. Ele não pigmenta nesse papel, não entendo. Ele pigmenta, mas ele não constrói camada, gente. Ele fica muito encerado neste papel, então não deu certo. Então vocês podem ver que a parede que eu iniciei, apaguei, porque tava dando tudo errado. Enfim. Então, assim, é um lápis bom, mas nesse papel do Romântica eu não indico. Tanto que eu nunca mais usei ele neste livro aqui, da versão americana. Já na versão japonesa, sim, ele super funciona muito bem, tá? Lápis mais enceradinho também. Não é um lápis, assim, é um lápis extremamente macio e mais encerado. E uma coisa, assim, que pra mim faltou, né, pelo que eu vi também em review da Caixa de 50 Cores, não tem, que é um tom de azul e verde mais escuro, sabe? Quando se fala pra mim lápis profissional, uma das coisas que me vem à cabeça é realmente a resistência à luz e a qualidade. E as cores diferenciadas. Então, assim, aqui tem cores diferentes, tem cores aqui que eu não encontro, assim, em outros lápis, pelo menos que eu tenho. Porém, eu senti falta de um tom de azul bem escuro e um verde bem escuro. Minha opinião, tá? Não que isso seja um defeito, que vai atrapalhar o lápis, enfim. É minha opinião que eu achei que faltou. Mas no mais, gente, esse lápis, assim, ele é muito bom, ele é macio, ele é gostoso. Eu já pintei vários desenhos com ele. Se vocês quiserem ver aí no canal, tem vários desenhos que eu tô pintando com ele. Aliás, a live que eu tô fazendo com vocês aqui, eu tô pintando com esse lápis aqui. Então, assim, realmente é um lápis que eu indico muito. Só não indico pra mais uma coisa que eu não indico. Por ele ser um lápis enceradinho, gente, mais encerado, eu não indico que vocês usem em cima de posca. Eu sei que tem gente que gosta de apagar a linha, assim como eu. Eu apago geralmente com a tinta, mas já usei a posca também. E eu não acho que ele seja um material que se dá bem, que consiga passar em cima da posca, porque a posca tem aquela, como é que fala? Aquela textura plastificada, sabe? Que parece que tem um plástico. Então, ele não pigmenta bem em cima. Então, assim, em cima da tinta PVA eu super indico, mas não indico em cima da posca. Quem quiser tentar, né? Quem gosta de apagar e quiser tentar. No mais é isso, gente. Sobre variedade de cores na caixa de 72 cores. Eu achei, né, realmente que esse lápis tem uma variedade de cor muito bonita, como vocês puderam ver. Tem aqui, né, amarelo, rosas, enfim, tem uma variedade bem bonita. Tem até uns lápis que eu tirei. Vou pegar aqui a tabelinha para vocês verem de novo as cores desse lápis. Aqui, ó. Então, eu acho que esse lápis tem sim uma boa variedade de cor. Você consegue sim construir um colorido somente com essa caixinha. Então, assim, dá pra brincar bastante, mesmo que não tenha aquele tom muito escuro, mas tem um tom de verde bem escuro. Tem um tom de marrom mais escuro, mas não é aquele tom muito dark. O azul, não tem um azul tão escuro quanto eu queria, porém dá pra brincar bastante. Tem cores bem bonitas, olha esse tom de azul, bem bonito mesmo. Esse tom de verde bem diferente. Esse também eu quase nunca vi. Esse tom aqui eu amo, bem diferente também, nunca vi em outra caixinha. Então, assim, eu acho que ele tem tons lindos, é um lápis excelente e eu super indico
para vocês, caso alguém queira, né, tem vontade, ficou curioso, queira testar, eu indico sim, porque eu acho esse lápis maravilhoso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui tá os testes que eu fiz. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse lápis, né? Se vocês acharem que faltou alguma coisa, pode perguntar aí nos comentários que eu vou fazer o possível para poder esclarecer a dúvida de vocês. Como eu já disse, é um lápis que eu gosto muito, todo mundo já sabe, eu sempre falo ele e indico, porque é um tipo de lápis que eu gosto. Então, se você gosta de lápis macio e pigmentado, você vai gostar desse lápis. Se você não gostar de lápis tão macio, talvez esse lápis não seja para você, porque ele é bem macio mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Me seguir lá no Instagram, que é @lu_colos, eu vou deixar o link aqui na descrição. E compartilhar com seus amigos que também gostam desse tipo de vídeo. Até o próximo vídeo, tchau!